Então, Lilia, a gente estava conversando, né, do... Você falou que hoje seria, então, o último dia do Adventures of Ideas. E eu não estava pensando em cobrir o capítulo inteiro. E de qualquer jeito, esse capítulo que a gente está lendo, aí depois ainda tem Beauty, daí tem, né? Não acabou ainda. Truth and Beauty, Adventure. Eu já sou assim já prefiro assim ler, né? Uma coisa assim bem. Prefiro ler 2 páginas bem lidas do que ler o capítulo inteiro e ficar assim com as ideias meio gerais, entende? Eu estava pensando em retomar lá onde a gente estava, né? Aí a gente estava no capítulo Truth e estava pensando em retomar aí. Aí eu vi um errinho aqui nesse livro aqui. Porque, olha, página 241 tem a seção 1 e 2, aí é 3, né? Aí você pula 2 páginas para frente, aí vem a seção 3 de novo. Aí eu pensei, não, talvez depois volta a numeração correta, mas não. Aí depois vem a 4. Ele colocou 3 2 vezes. Enfim, Ele detalhe. colocou aonde? A parte 3? Section É 1, verdade, acabei de ver. Estou vendo Section aqui no meu. 2 e Section 3. Então, hoje a gente vai falar da seção 3. As 2 sessões 3 a gente vai. Engraçado, a minha versão não está assim, não. Não? Não, Então, deve ser a minha. O editor aí corrigiu aí na sua versão. deixa eu ver aqui. A minha edição é de 2000 e... Ah, A minha é 1967. É, eu acho que a minha é antiga também. Então, 61. Não, a minha é de... Não, é. A minha é de 33, 61. Impressão de 61. é Mas a minha... 33. Não, é 67. Então é a mesma. É mesmo. Enfim, é um detalhe. Coitado do Whitehead. Tanta coisa para ver, né? Tá falando do processo e realidade, que é um Ah, monstro. tô falando, você está falando da sessão interna, né? O Ah, capítulo não, não, não. Agora que eu vou 16, ver. Agora que eu estou entendendo. sessão 1, 2, 3, sessão 3 aparece 2 vezes. Tá. 4, 5, 6. Uma coisa que eu queria ver era voltar no conceito de pattern. E ele não fala disso aqui no index, não tem esse conceito de pattern, não tem. Eu achei muito importante. 242 a 243, que é exatamente aqui, onde a gente está lendo, e 245. Aí, 245 ele fala de pattern de novo. Talvez a gente chegue lá. Mas, então, a última vez a gente passou muito tempo na página 241, primeira página. Aí, segunda página, a gente estava ali falando dessa relação de verdade, to have a truth relation, relação de verdade, né? Então, para recapitular um pouco, sem estar tão perto do texto assim, a gente falou de aparência e realidade. A questão da realidade eu tinha trazido como ah, o potencial real, né? Aquilo que está assim available, como disponível para a experiência. E a aparência, aí eu insisti assim sobre a questão de que não se pode entender a aparência como a aparência externa, como mais alguma coisa que emerge, né? A emergência. E aí vem essa questão a verdade. Como é que ele fala da verdade, né? A verdade, eu acho interessante a gente relembrar essa palavra que ele tem em relação à verdade, que é a conformidade, né?
Aparece na página 200, eu estou na página 242, né? Aonde que ele fala isso? Conformidade. Perdi. Mas está aqui nessa página. E a questão da conformidade No início, fala. né, quando ele está falando the partial pattern truth obtained will be said to have abstracted from the original. The original, a truth relation will be said to connect the objective contents of two prehensions when one of the same identical partial pattern can be abstracted from both of them. Essa parte está logo no princípio. Olha, ele não colocou a palavra, né? Ele está falando disso, é disso mesmo que ele está falando. Mas ele fala de conforme, ele coloca, chega uma hora nessa página que coloca palavra. Conformidade. Então, a conversa da última vez que a gente teve, se a gente for relembrar mais ou menos o que a gente estava falando, eu acho que tem muito a ver com essa palavra de conformidade, porque conformidade a quem, né? Ao quê? Essa parte aqui que você falou, objective content, ele está falando do conteúdo objetivo, realmente, né? A realidade, a verdade é uma relação que está se referenciando ao conteúdo objetivo. E daí vem a questão, né, do afeto que eu mencionei, que para mim é o que eu entendi isso baseado na teoria do afeto, e que para mim essa conformidade é o caminho que percorre o afeto. Enfim, a questão do pattern aqui, ela vem, para mim, ela ficou bem assim, ela ganhou uma importância ainda maior do que a última vez que eu li o texto, porque o afeto não é uma coisa assim singular, né? É um amontoado ali Ih, a bateria. É um amontoado vamos dizer, o sentimento que percorre, ele nunca é único, né? É uma multiplicidade. Então, quando eu comecei a ler Whitehead, eu fiquei muito focada nessa questão a entidade atual e como é que o sentimento, né, emerge a partir da experiência da entidade atual. Só que a entidade atual é um conceito que, baseado assim no vocabulário do Deleuze, eu chamo de molecular, no sentido que muito raramente, a gente vai perceber uma entidade atual. Falou raramente, mas na verdade a gente não percebe realmente, não faz a experiência da entidade atual, a gente tem a experiência de nexos, de coisas mais, né? Como dizer, de um âmbito maior. Então, agora nesse período da minha carreira, o exercício que eu estou fazendo cada vez mais é de sair, né, da entidade atual e de ver como é que isso se alastra. E essa é a parte 4, né, de Process and Reality. Eu posso dizer, porque eu não posso deixar de falar de Process and Reality, desculpa, gente. Mas a parte 4 do Process and Reality se chama Theory of Extension, a teoria da extensão. E a parte 3, Theory of Prehensions. Então, a gente passa muito tempo estudando essa parte 3, porque ela é extremamente complexa, né? E daí, essa parte 3, ela fala da entidade atual, né? Oi, Vitor, bem-vindo. Então, mas a questão toda
quando a gente sai da entidade atual, que a gente começa a pensar em termos de nexos, em termos de sociedade, em termos até mesmo uma coisa que me fascina agora, é a questão do humano, né? Que ele chama Enduring Personality. E como é que a gente se constitui como ser, né? E a partir do momento que a gente sai da entidade atual e que começa a pensar em termos de, como se diz causal efficacy, em É eficiência causal mesmo que ele está falando. eficiência causal. Então, a gente está nesse cruzamento entre a eficiência causal e, e como é que... Ai, eu não tenho as palavras em português. Presentational immediacy, apresentação imediata? A Maria Teresa traduziu como imediação presentânea. Ai, meu Deus, É, imediação. é terrível, porque a gente nem usa isso em português. É terrível. A questão da a causa. Ai, você pode escrever para mim os conceitos no chat, por favor, Lilia, porque já esqueci. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é a respeito dessa questão do pattern que vem nesse texto aqui e a questão da conformidade. Ele está falando de verdade como conformidade. Conformidade a quê? Conformidade do sentimento em relação a algo precedente, né? Então, eficiência causal é esse caminho que o sentimento percorre e vai, né, mudando através passando de uma entidade atual para outra. A entidade atual, só lembrando aqui, quando ela se atualiza, ela morre, né? Perishes e vira objetificada. Então, uma entidade atual objetificada, no caso, vira um objeto que está disponível para que outra entidade atual possa fazer a experiência. E esse trajeto de uma entidade atual para outra é o que está contando o conceito de eficiência causal. A partir, então aí a gente tem essa profundidade, né? Ele fala de historicidade, né? Ele fala em termos de historicidade, mas a historicidade do sentimento que está se atualizando e da sua própria evolução ao passar por diversas entidades atuais. E ele vai modificando a cada vez, não é o mesmo, né? Porque não volta da mesma forma. E aí, pensando essa questão da conformidade, essa conformidade, a partir do momento que a gente sai da questão da entidade atual e que a gente tenta pensar essa extensão, né, a questão da extensão fora da entidade atual, a gente cai no conceito de mediação presentânea. Obrigada, Lilian. E eu estou pensando além do texto aqui, vocês me desculpem, mas eu acho que é importante a gente dar atenção para essa questão da conformidade, porque essa relação de verdade, ela vem de uma coisa que está além, né, da entidade atual. Então, não fica só ali na teoria do sentimento, eu acho, theory of feeling, que ele chama. E daí ele fala de participação. Ele citou ali o Platão, e ele fala de participação. Essa participação, ela é muito interessante de se pensar em teoria dos sentires. Obrigada. Não é assim, teoria do sentimento, é teoria do sentir. É porque a Maria Teresa ela fez essa tradução no português de Portugal
Mas, como é muito complexo e o Whitehead é cheio de neologismos, então não dava para traduzir no português direto, meio que ao pé da letra, porque senão acabava denotando outra coisa. Claro, não, mas está ótimo. Teoria do Então, sentido. eu estou colocando aqui os termos que ficaram meio que consagrados na tradução dela, que foi premiada com uma tradução acadêmica excelente e tal, e que a gente acaba tendo que usar aqui, embora para fazer a tese eu precisei retraduzir a Maria Teresa também, porque falar Certo. em português em Portugal chega num sentido e aqui no Brasil chega a outro. Então, por exemplo, a própria definição de entidade actual cai bem em Portugal, porque o Tiro do atual C. deles tem o C, eles ainda Aham. escrevem atual com C, actual. Então, dá uma ideia de atualização melhor. Aqui, a melhor tradução é a que se aproxima mais do Latour, que é entidade actante, de onde o Latour puxa a teoria do ator-rede. Entendeu? Aqui. Então, ele é como se fossem atores, atores em rede, rede de atores. E aí, eu, por exemplo, eu discuti isso na minha tese, eu acho que aqui ficaria muito melhor entidade actante, porque actante dá a ideia de que ela está em constante atualização. E a atualização no português brasileiro é o sentido de que atualizou, está ali e ficou estático depois de atualizado. A ideia de... Mais ou menos isso também, não? Não, mas Objeto. sim, mas existe a diferença entre uma coisa que foi atualizada e ficou atualizada e permaneceu. Outra coisa é uma coisa que está em contínua atualização, entendeu? Daí que eu estava discutindo isso sobre a necessidade de a gente criar um termo próprio para falar do que é esse atualização. Então, na teoria ator-rede, os caras falam de atores. Então, a entidade poderia ser ator. Ator está em atuação. Aí, de onde veio a ideia de traduzir como entidade actante e não como atuante, ou então como atuante, mas não como entidade atual. Porque atual dá a ideia de que atualizou, ficou estático. E não é isso que ele está falando, ele está falando de uma coisa que está permanentemente em atualização. O pessoal está usando a entidade atual, mas na minha discussão isso não é suficiente para passar, para transmitir a ideia, entendeu? Eu acho que fica melhor a entidade atual, porque actante, aí já está puxando ali para o Latour, e o Whitehead não é a mesma coisa que Latour, né? O que Puxa, ele diz mas é não chega nele. Essa que é a questão. O Latour usou o Whitehead, não o Whitehead chegou ao Latour, mas só que no Brasil o Latour é muito mais conhecido que o Whitehead. Então, por isso que a ideia foi se aproximar um pouco do que o Latour depois vai desdobrar, mas não falar, porque o Latour está falando mesmo a Torrede, ele está falando de outra coisa, né? atual e actante. Porque a questão toda é que a entidade ela não está tendo uma ação, ela está se atualizando a si mesma. Ela não está tendo uma ação no. Não é a mesma coisa, né? Actante, como eu, Ana, estou fazendo uma ação de falar agora. Mas, enfim, eu acho que, assim, tem uma coisa que eu acho muito importante também, é de respeitar o uso que o pesquisador faz no seu próprio trabalho. Então, se no seu trabalho faz sentido de usar a palavra actante e que daí tem uma justificação a partir do modo como você mobiliza esse conceito no seu trabalho, eu acho que não tem problema nenhum. Às vezes, por exemplo, eu pego um trabalho eu escrevendo em inglês, se eu estou citando um autor e escreveu em francês, que eu prefiro, eu tenho um outro modo de traduzir o conceito, eu não vou me limitar ao que já foi traduzido. Então, aí eu escrevo, né, minha própria tradução. Então, daí eu acho que
vem também do modo como a gente mobiliza os conceitos, porque os conceitos são que nem a entidade atual, né? É mobilizando eles que eles se atualizam cada vez de uma forma singular, e é assim que a gente faz avançar o pensamento, né? Então, eu acho que se faz sentido para você de traduzir Actante, eu acho que é por aí. Enfim, o Vitor, ele perguntou aqui, em vez de mediação presentânea, por que não presente imediato? A primeira resposta mais simples vem puxar aquilo que a Lília falou, de que os conceitos do Whitehead têm um significado muito específico. E se a gente traz ele muito perto para aquilo que a gente está acostumado, aí sofre o perigo de a gente não entender direito, de perder, né, aquilo que está sendo transmitido. E eu acho que em português, presente e imediato, na minha cabeça, assim, na hora vem assim, ó, presente e imediato é esse momento de agora. Sendo que, porque presente é isso, né? Tem uma conotação com o momento. O tempo aqui e agora. E o que o Whitehead está falando, através desse conceito 121, ele é presentational immediacy. Em inglês as coisas são invertidas, né? Quer dizer que immediacy é o que é mais importante do que presentational. Então, se a gente traz para o presente, o presente fica o mais importante na língua portuguesa, sendo que o que ele está afirmando aqui é a questão da imediação. A imediação, ela está diretamente ligada com essa teoria da extensão. Então, tudo que está ao redor, todas as entidades atuais que estão disponíveis para a experiência como dado, né, como objeto, e até onde se alastra essa perspectiva, né? Porque é sempre uma questão de perspectiva. A entidade atual é uma perspectiva. Então, a partir dessa perspectiva, tudo que está ao seu redor, e redor, assim, de uma maneira figurada, né? Tudo que lhe rodeia, tudo que está disponível para a sua experiência como objeto, todos os potenciais para sentimento, os sentires, né? Todo o potencial para os sentires disponíveis ali. Isso é muito maior do que o presente. O presente é o agora. Agora, a imediação tem a ver também com esse conceito de participação que eu ia abordar logo em seguida, quando a gente começou a falar de tradução. A questão da participação, como ele traz a participação aqui, é muito diferente de uma participação, por exemplo, a arte participativa, né? A gente... Eu falei que a estética é minha especialidade. Então, vamos para a arte, né? A arte participativa, muitas vezes, ela é confundida com a interatividade, né? Não é confundida, a gente entende assim, né? A arte participativa, ela está neste modelo da interação, né? E quando a gente interage, pode ser uma coisa assim muito simples, como um videogame. Quando a gente está jogando videogame, tem certas ações que já estão pré-estabelecidas pelo jogo de videogame, por mais que seja uma coisa assim imersiva, que tenha assim realmente muita mobilidade, os diferentes cenários já estão ali disponíveis e determinados. E a arte interativa, ela parte desse princípio também. Sendo que
a participação aqui é uma participação imanente. Imanente no sentido justamente dessa imediação presentânea. Aí, tudo que está imediatamente ali disponível para a experiência. Então, essa questão da participação aqui, eu acho que é um conceito que ele, que ele está permeando, né, toda a ideia que ele tem aqui ligada à relação da verdade, ligada com a questão de conformidade e com a questão, desculpa, do que dessa conformidade entre conteúdos objetivos, né? Ana, Então, Ana, tem uma. desculpa. Desculpa, Jadson, é porque aqui no simbolismo, seu significado e efeito, ele traz uma outra descrição do que seja a tal da imediação presentânea, porque foi outro tradutor e ele traduziu como imediatidade presentacional, que é um troço assim mais difícil de entender ainda. Mas ele fala assim, olha, a relação geral das palavras às coisas é apenas um exemplo particular de um fato ainda mais geral. A nossa percepção do mundo externo divide-se em dois tipos de conteúdo. Um tipo é a apresentação imediata, familiar do mundo contemporâneo por meio da projeção das nossas sensações imediatas, que determinam para nós as características das entidades físicas e atuais. Aí tem um trecho aqui que eu vou saltar e vou lá para outra parte. Nesse sentido, os sujeitos à sua relação espacial, os eventos contemporâneos acontecem de modo independente. Chamo esse tipo de experiência imediatidade presentacional, que é o presentational immediacy. Ela exprime como eventos contemporâneos são relevantes uns para os outros e, no entanto, preservam uma mútua independência. Esta relevância no meio da independência é a característica peculiar da contemporaneidade. A imediatidade presentacional só é importante em organismos qualitativamente superiores e é um fato físico que pode ou não entrar na consciência. Uma tal entrada dependerá da atenção e da atividade do funcionamento conceitual por meio do qual a experiência física e a imaginação conceitual se fundem no conhecimento. Porque o simbolismo é uma espécie de pré-glossário do Processing Reality, né? Então, ele aqui ele esboçou conceituar algumas coisas que depois, em processo, ele ia começar a desdobrar. Então, é um livro um pouquinho anterior, mas ele ajuda a gente a entender, é uma outra forma de abordar a mesma ideia que dá uma amplitude assim, um pouquinho maior na nossa compreensão. uhum. Eu queria Aí você também fala, já. trazer uma contribuição, não sei, mas é que justamente o presente imediato, ele nos dirige para uma compreensão talvez moderna, né, da ideia de um presente, né? Acho que a preocupação do White é justamente mostrar que o presente ele é uma construção elaborada pelas entidades atuais e somente através delas, né? Não existe um presente que é independente, né? Então, por isso que acho que o presente ele seria objetificado de alguma maneira se ele fosse colocado como uma espécie de dado, né? E então talvez esse aspecto assim de uma definição de presente que o vincula a um tipo do que está acontecendo no momento, né? Daquilo que faz, porque de fato é como se não houvesse essa condição, né? Sem de fato uma presença do que faz diferença, né? Que no caso são as entidades atuais, né? Então, não sei, seria isso, assim, nesse sentido, né? De um presente não separado do que é a própria... O presente é constituído por essas entidades, né? E a contemporaneidade é justamente esse aspecto mais amplo dessa existência, né? Das várias possibilidades de existência que vão se elaborando, né? Então, pelo menos essa percepção que eu tenho quando se fala disso, depois é isso. Uhum.
Fala, Vitor. Opa, tudo bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Ah, tá, é porque minha câmera também não está funcionando. Mas a minha questão claro que acaba sendo um pouco vago, né? Presente imediato, mas o que eu tenho percebido, eu acho, no White, é que muitos conceitos ele apresenta de uma forma geral, mas ele está trazendo de algum lugar, por exemplo, causa eficiente, né? Que aí é eficácia causal, mas isso remete a Aristóteles, né? De alguma forma ou outra, e pelo que vocês falaram, tem um sentido quase, quase, não é Mas a, sinônimo, mas é bem. mas a Kant, ô Vitor, mas a Não, Kant. mas não, você tem as quatro causas lá aristotélicas. Enfim, tem Kant também, mas a causa eficiente seria enfim, seria quem faz de fato, né? De fato age a causa, né? Material, formal, eficiente, final. Mas, enfim, também a Kant. Mas o ponto é quando o atual é um conceito que me importa, né? Me preocupa, e aí, quando você falou de quando a entidade atualiza, eu fiquei com uma certa pulga atrás da orelha pelo seguinte, assim, né? Eu venho de Bergson, e Bergson fala muito de atual e virtual, né? Então, você, quando está falando de virtual, ele contrapõe a atual. E aí eu percebi já de cara que o Whitehead é totalmente diferente, né? As entidades atuantes, ou atuais, né? Enfim, mas só que quando você falou a entidade se atualiza, né? Esse processo me dá a impressão, e aí talvez seja Bergson falando atrás do meu ouvido, assim, mas parece que de alguma forma essa entidade existe, de algum modo que seja, né? E ela se atualiza, né? Ela se torna agora, ela se objetifica, não sei. Mas ela, de alguma forma, ela é virtual, existe essa entidade em modo virtual, que seja, e ela se atualiza, né? E daí que vem também a minha questão do presente imediato, né? Tipo, que não, não sendo tão literal, mas é o que é dado imediato, não para a consciência, mas também para a relação que se coloca às entidades atuais, né? Mas só que o que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha foi essa questão de atualização, né? As entidades se atualizam. E aí eu não entendi direito se elas já são dadas como atuais ou se elas já estão de alguma forma latentes ou virtuais e elas se atualizam, entendeu? Eu não sei A se. única, a única realidade que existe é essa atualização, né, que ele chama de processo de concrescência. E quando ela se atualiza, na verdade é verdade que, assim, falando assim, pode ficar meio confuso, porque o processo de concrescência, todo esse capítulo sobre a teoria dos sentires, a gente lendo isso, dá a impressão que, bom, acontece uma coisa, depois a outra, como se fosse um longo processo de atualização, sendo que esse processo de atualização, ele está fora do tempo, ele faz o tempo, né? A emergência como se diz em português, superject. Quando o Superjet. superjecto. Eu Ficou acho que como é como a superjeto. galera traduz, né? Ficou como superjeto. Isso aí. Essa emergência do superjeto, que é a atualização, né? Mas todo o processo de concrescer, superjeto, todo o processo de concrescência, ele está fora do tempo, ou seja, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, não é que a entidade atual onde ela existe, né? Quando ela está se atualizando, quando está esse processo de concrescência, não é que ela já existe e de repente ela vai como se diz, evoluindo. É difícil de a gente atinar, mas tudo ao mesmo tempo. Ela se atualiza, ao mesmo tempo que ela se atualiza, já não é mais a entidade atual, aí é o superjeto. É uma nuance assim de vocabulário, né? Eu Não, gosto perfeito, perfeito. das categorias, dessas categorias que o White utiliza bem no início do processo de realidade, né? Porque justamente elas condicionam, digamos assim, o vocabulário do que ele vai descrever como um mundo. Então, é interessante isso, assim, porque acho que a gente se acostumou justamente com uma descrição da realidade que a coloca como um dado, né, externo, exterior, né, aquela visão comum mesmo.
E esses conceitos, justamente que tem, digamos assim, um ápice, na minha opinião, com o de entidade atual, é justamente uma descrição de como o mundo ele de fato é, né? O mundo ele é de alguma maneira uma, uma descrição de como as entidades atuais existem, né? Então não há mundo, digamos assim, separado desse desenho, digamos assim, desse processo, né? Que é a existência dessas entidades, né? Então talvez é como eu sinto assim como se eu estivesse contando a história de como o mundo é, né? Né? Desculpa, seria isso, né? A entidade atual é a unidade básica da realidade, né? Num termo assim, em termos moleculares, ele fala que é o, a, o, a, com- uma, a- como é, o elemento mais real, mais concreto que existe, a entidade real, a entidade atual, né? Bom, voltamos para o nosso texto. Eu estava falando da questão da participação e como é que chama? Imediação presentânea. Então, ficou claro essa questão do presente? Acho que, porque quando a gente fala de presente, né, está colocando o foco na questão do tempo. E daí, se a gente já está pensando a entidade atual como fora do tempo, a gente não quer necessariamente pensar em termos de tempo. Voltando assim para o texto, eu acho que um outro conceito que é super importante é essa questão da forma subjetiva, a gente já falou isso da outra vez, e essa forma subjetiva é a base, a, da mesma forma que a entidade atual é a base da realidade, a forma subjetiva, ela é a base desse pattern, né? Que se transfere, onde existe essa conformidade, né, de um para o outro. Então, a nível de estética, a forma subjetiva é a base da qual a gente vai falar, né, a respeito do afeto, a respeito do sentir, a respeito Estava falando aqui nesse livro mesmo, eu até trouxe essa questão desse livro hoje no grupo de Process and Reality, a questão como vocês já leram esse livro, eu vou voltar um pouquinho para trás e trazer um conceito, chama non-sensuous perception. Onde é que está? Não vou procurar agora, está aqui nesse livro. Acho que está no capítulo dos objetos, eu não lembro direito. Acho que é página 170 achei. Objetos e sujeitos. Está na página 180, Non-Sensuous Perception, 180 e 181. Na página 181 ele dá a definição, e ele fala que é aquela sensação, né, do nosso passado meio segundo atrás. Então, essa sensação, ela se estabiliza como forma subjetiva, né? E o que traz o que segundo de antes, o que vem é essa forma subjetiva. E essa forma subjetiva é, segundo a mim, o conceito mais importante para entender a questão de pattern, né? E aí, então, agora a gente vai entrar ali na página... eu ia falar, vamos entrar na página 243, mas só para completar essa questão da forma subjetiva, o último parágrafo da página 242 está no meio do parágrafo. Ele fala: there is a transference of subjective form from the feeling of one object to that of the other. Então, vou ler não o capítulo, só esse parágrafo para vocês. The truth relation as realized in experience always involves some element of appearance.
for the separate prehensions of the two composite facts have been integrated so that the two objects stand in the unity of a contrast with each other. There is an intuition of a limited identity of pattern. O conceito está aqui, involved in the contrast of the diverse essences. In virtue of this identity, there is a transference of subjective form from the feeling of one object to that of the other. Então, uma coisa que me ajudou também a entender essa questão, né, da extensividade, além de uma só entidade atual, é que no começo eu lia a forma subjetiva como um conceito que está ali fixo na entidade atual, né? Limitando, assim, realmente. E a partir do momento que eu visualizei o conceito de forma subjetiva a partir a visualização das ondas sonoras mesmo, da forma como é que elas se transmitem, né? E cada onda sonora tem meio que uma forma diferente, né? E foi aí que eu me liguei, a forma subjetiva, a partir... Enquanto a gente está imaginando ela dentro de uma entidade atual, ela é meio fixa e difícil de imaginar ela se movendo, mas é uma forma. Então, essa forma, ela tem um movimento, né? Como que ela se movimenta de uma entidade atual para outra. E eu acho que é isso que o Whitehead está falando a respeito de pattern. Porque mesmo dentro de uma só entidade atual, a forma subjetiva, ela já é um modo que vem, assim, a juntar vários sentires, né? Várias qualidades que estão ali formando, né? A satisfação, o sentimento de satisfação. What is appropriate to one is appropriate to the other. The intuitive recognition of that is so is the subjective form, including in itself justification of its own transference from the object on one side of the contrast to the object on the other side. Aqui, como eu estou entendendo esse parágrafo aqui, é a questão that is so, então a conformidade do conteúdo objetivo, de um conteúdo objetivo em relação ao outro, e esses dois se formando através da questão do pattern. E eu acho que para mim essa parte aqui da página 242 já foi, eu passaria para a questão da proposta. Página 243. E a gente estava falando, né, a última vez, ele fala da proposta ali na outra página. Eu vou ler, mais uma vez, né, eu vou ler para vocês, então, a definição da proposta, né? A proposition is the abstract possibility of some specified nexus of actualities, realizing some eternal object. Essa definição aqui da proposta, uma coisa assim que ficou bem... proposição mesmo, Ana. A proposição? Porque isso foi até uma coisa que a gente discutiu na semana retrasada no grupo. Eu esqueço esses termos. Precisa me dar um index. Não, porque os benditos dos termos do Whitehead não são traduzíveis assim, né? Uma das coisas que a gente estava discutindo no grupo do John Cobb na semana retrasada era exatamente sobre os termos que o Whitehead usa, que são da matemática. Proposição em matemática é exatamente o que ele está falando aqui. Então, por exemplo, quando a gente está estudando matemática discreta, eu acho que vocês sabem, né? Eu fui estudar a licenciatura em matemática enquanto eu fazia a minha tese para entender a linguagem do Whitehead. Então,
Eu fiquei 2 anos na licenciatura e me fez muito sentido entender os termos matemáticos conforme eles eram ditos, porque aí eu entendia que o Whitehead estava se referindo a um conceito com o background da matemática, e proposição em matemática é exatamente isso que ele diz. Então, são declarações, afirmações que podem ser falsas ou verdadeiras, e na matemática discreta, quando a gente está estudando lógica, né, é exatamente assim que se funciona. Então, a proposição é uma declaração. Ela pode ou não ser verdadeira, mas se a gente estudar dentro da lógica matemática, a gente vai ver que o modo como verdade e falsidade se combinam não é do jeito que a gente entende em português. Então, por exemplo, eu estou dizendo que o quadro é branco e a parede é preta. Eu tenho que analisar em lógica matemática o quadro branco e a parede preta de forma separada para depois combinar e para dizer se a sentença inteira é verdadeira ou não. Então, esse sentido é a estrutura básica. Acho que lá na minha tese eu mostrei um exemplo bem claro do que seria uma ideia de proposição, como ele está explicando, um enunciado de um problema de matemática discreta, onde falava que a Via Láctea é uma estrela e não uma galáxia, e que isso, em lógica matemática, isso pode ser verdadeiro, entende? É aí que ele estava querendo pegar. Uhum. Então passemos essa página, que a Lília já falou para a gente da proposição. Eu não estudei no Brasil, eu saí do Brasil, eu estava na 5ª série do primário, aí não mais. Não tinha proposição na minha época. Então vamos ler ali a página 244. A única diferença aqui, uma coisa assim que eu queria bem ressaltar, é a questão de que a, a questão de que a proposição ela é abstrata, né? E daí você mesmo falou, ela pode ou não ser, né, verdadeira. Vejamos aqui. A proposition is a notion. Eu estou aqui em cima, na página 244, lá em cima, ó, é 5 linhas abaixo do começo. É a 5ª linha. Proposition is a notion about actualities, suggestion, a theory, supposition about things. In entertainment, in experience, its entertainment in experience observes many purposes. It is an extreme case of appearance. For actualities which are the logical subjects are conceived in the guise of illustrating the predicate. The unconscious entertainment of propositions is a stage in the transition from the reality of the initial phase of experience to the appearance of the final phase. Então, aqui, reality, real potentiality, né? Potencialidade real. E essa questão do unconscious entertainment, não esquecendo que ele está falando do objeto de experiência, né? E daí vem uma coisa assim super importante que ele fala no próximo parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6ª linha, ele fala de emotional lure. E naquele capítulo do Objects and Subjects, quando ele fala de affective tone está até aqui na página seguinte. Ele fala da questão de concern. E ele fala que, do mesmo jeito, né, que o superjeto, ele está condicionando todos os passos do processo de concrescência, essa questão aqui de concern não é tanto que o sujeito tem assim, um interesse pelo objeto, mas é como se o objeto ele puxa o sujeito para si. Então, como diz,
é do reverso. Tem que entender de trás para frente, né? Então, essa questão do emotional lure, eu acho que ela é bem importante para entender o que ele fala ali, logo em seguida, ele fala assim, the truth of a proposition lies in its truth relation to the nexus, which is its logical subject. Então, o nexus, ele é o sujeito da proposição, e daí o predicado, né, ele fala o seguinte, a proposition is true when the nexus does, in reality, exemplify the pattern, which is the predicate of the proposition. Então, a gente tem o nexus como o sujeito, tem o pattern, que a gente ligou mais para lá, mas antes a gente falou da forma subjetiva, como a base do pattern. E daí tem a proposição, né? A proposição, aí vem essa questão do emotional lure, né? The truth of a proposition lies in its truth relation to the nexus, which is its logical subject. Então, a proposição, ela tem essa ação de puxar o nexus, né? De trazer uma espécie de concern, né? Se traduz concern em português. O sujeito se sente concerned, como se diz isso? Existe uma preocupado? Talvez, não é uma Meio preocupado. Acho que a gente traduz concern mais como preocupado. preocupação, é uma afinidade e muito mais ligado com uma curiosidade do que com uma preocupação. Eu acho que geralmente mas aí nesse sentido poderia ser até uma certa atenção, né? A atenção, sentido Está mais de. perto de atenção do que preocupação. Porque Atento. preocupação também aqui também tem, não é só tipo, preocupado com uma coisa, mas estou interessado, né? Tem a ver com um pouco atenção, interesse, preocupação, concern. Acho que O atento e o lure, atento é bom. atento é bom. E o lure, ele tem esse, é lure mesmo. Ele tem essa descrição de... Eles têm essa capacidade de descrever um tipo de atração. Atração. Porque É mais interessante a atração do que todas as outras palavras. em 2011, lure acho que foi o primeiro conceito atherediano com o qual eu me deparei, e eles estavam discutindo esse conceito. E é uma atração com encantamento, entendeu? Não é uma atração mera de curiosidade, mas uma atração encantadora. Então, acho que o encantamento é uma ideia legal, né? Então, assim, uma atenção com encantamento. A gente não teria em português uma expressão para traduzir. Eu acho que essa questão o encantamento na questão no sentido de atração, acho que faz todo sentido. Então, voltando à questão da conformidade, essa questão aqui da verdade, que ele está falando aqui, né? Interessante que a proposição, a importância da proposição, ela repousa nesse interesse, né? No interesse, nessa atração que ela tem, e é nesse sentido que a proposição ela vem puxar o sujeito, né? Que está ali, como dizer, atraído pela proposição. E aí eu pensei, assim, como exemplo, né, sabe, a gente tem aquela maneira de falar assim, né, pensar, sentir e agir na mesma direção, né? Eu senti uma coisa, mas eu agi com a cabeça, né? De repente a gente
tem uma intuição assim, mas daí a gente faz o que acha correto, né? E de repente, não deu certo. Então, eu lembrei desse exemplo porque ele menciona a questão do evil, né? Eu sempre fiquei muito curiosa com como é que o Whitehead ele usa esse conceito de evil, né? Não sei como é que vocês falam evil. Desculpa, gente, eu prometo estudar mais o vocabulário da próxima vez. Mas então, essa conformidade nos três âmbitos, né? Quando não está indo na mesma direção, o pensar, o sentir e o agir, quando um dos três tem uma dissonância entre os três, aí cai naquilo que ele está chamando de evil, né? Porque ele está fazendo uma oposição entre truth e evil, né? O que é falso, aí vira evil. E daí, e essa, e sempre pensando assim nessa questão da conformidade e tentando entender o que ele quer dizer por evil, eu entendi isso dessa forma, né? Porque ele fala mode of togetherness, até que ponto, né? Como é que as coisas estão juntas, como é que elas se ajuntam, como que acontece a conformidade entre o que é e o que é uma proposição, né? Essa proposição ela é verdadeira ou não? Existe conformidade ou não? Então, a partir do momento que se quebra, né? Esse pensar, sentir e agir, a gente entra no evil. E por que que é falso? Porque é falso, né? Em relação ao que a gente precisa, em relação com o que a gente está sentindo, né? Em relação na coerência interna das nossas ações com o mundo. E daí vem a questão do pattern que volta, né? E já são 2 horas, então eu não sei se vocês têm alguma coisa a dizer a respeito dessa minha inspiração do evil. O evil podia ficar como mal, né, mesmo, eu acho. É o mal. Com U, né? Mal com U. Bom e mal, né? Sei lá. Mas só que aí, falando aqui, isso aí, o que você está falando da veracidade, né? Da proposição, né? Se ela é verdadeira ou falsa. E aí me traz, assim, um problema da adequação, né? Mas só que pela sua última fala, não me parece tanto, assim, com a adequação, mas parece mais com o que é adequado ao sujeito, né? Não é o que é adequado... É uma adequação um pouco mais subjetiva, não sei se consegui entender. Na Ou me fazer verdade, entender. adequação, no meu exemplo, é a adequação ao sujeito, né? Mas se a gente toma no exemplo do Whitehead, adequação no sentido de conformidade, né? Sim. Perfeito. Então, vamos parando por aqui hoje? Vocês querem continuar? Eu estou com um compromisso aqui, daqui a pouco, se vocês quiserem continuar sem mim, eu tenho reunião agora às 16h30. Eu também tenho. Eu já tive já é o segundo grupo de leitura hoje. Então, tem que trabalhar um pouquinho também. Então, se vocês quiserem continuar sem mim, Tá certo. O Jadson, se eu não me engano, é da Unirio? Não, já é da UNB. UNB. Ah, ele tem um colega que se chama Jadson e tem a voz muito parecida. Aí eu fiquei de cara. O Gabriel é É. da Federal Rural de Pernambuco. Vitor, você está no Rio? Não. Você está. Sim, eu sou do Rio. Eu sou do Rio. Tá, eu sou do Rio, mas estou em São Paulo. Então tá bom, gente. É, só, o UFPE, não é da Rural, não. Eu fui da Rural já, na graduação, mas agora eu estou na UFPE. Ah, tá. Eu pensei que você estava na Rural ainda. Então tá bom. Bom, gente, então é isso. Por hoje nós terminamos. Então, a partir de março, na última semana, última sexta-feira de março, tá? Vai cair no dia, de novo, 24. A gente já vai começar com essa
divisão, né? A Ana vai continuar com o grupo de leitura dela do Processing Reality, e aí ela passa para a gente as datas dos encontros, tá, Ana? E aí o pessoal vai te acompanhando, o link para acessar aquele grupo de leitura e também as datas que vocês tiverem agendados. E o estudo de Processing Reality, ele está sendo feito conforme a agenda do grupo de leitura da Ana, tá? E só que Olha, ele é a uma... gente agora está falando justamente dessa questão de eficácia causal em relação à imediação presentânea. O próximo encontro é daqui 2 semanas. Então, aí legal, aí vocês podem acompanhar a Ana. Vai ter vezes que vai até coincidir de ser no mesmo dia do nosso grupo de pesquisa às 3. Não, não, não vai não. Hoje foi um erro, é que eu não verifiquei direito, mas eu Mas vou fazer. a nossa agenda é fixa a última sexta-feira de cada mês, então é só olhar no calendário. Eu vou botar lá na nossa descrição do grupo os dias direitinho, para Tá evitar, bom. tá? Mas, de qualquer forma, o horário da Ana com o grupo de pesquisa é mais cedo, é 1 hora mais cedo que o nosso, não, 2 horas mais cedo, né, Ana? Equivale às É, 13. é 1 hora da tarde. É às É 1 hora da tarde até mudar o horário, né? Que a gente, quando cai no horário de verão, nós aqui, vai ficar 1 hora de diferença com o Brasil, mas daí eu aviso vocês. Até lá é a 1h11 da tarde. Então, tá bom. Então, às 13h11 com a Ana e nas últimas sextas-feiras, nas 15 horas, né, no horário de 15 horas, a gente começa a estudar os fins da educação, tá bom? Os fins da educação a gente tem em PDF em português, eu vou socializar lá no grupo para todo mundo poder ler e acompanhar, e a gente vai trabalhando com um capítulo por encontro, tá certo? Pelo menos o meu método vai ser... Como é que é a leitura? É um capítulo por vez? Como é que é? A gente lê o primeiro capítulo para a próxima vez? Dos fins da educação, sim, primeiro capítulo. Tá Porque bom. a diferença dos fins da educação para o Adventure é que o Adventure é um livro conceitual que ele foi desarrolando aí, desenvolvendo suas ideias e acrescentando os conceitos e tal. Os fins da educação, como boa parte dos livros do Whitehead, eles são palestras avulsas, que depois foram compiladas e organizadas num único volume. Então, eles não são, ele colocou ordenado de maneira interdependente, mas não existe interdependência das ideias de um capítulo para outro necessariamente. Então, é como se a gente estivesse estudando artigos avulsos do Whitehead, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com conteúdo de uma vez, eu vou estar conduzindo, e o Júlio deve estar me ajudando aí nos fins da educação. É bom, o estilo da educação é muito bom para a gente raciocinar o modo como o pensamento é elaborado na nossa cabeça. Então, o que ele desenvolve depois em Modes of Thought tem muito a ver com o que ele acreditava em os fins da educação. O modo como ele compreende a questão da bifurcação da natureza no livro O Conceito de Natureza tem muito a ver com o modo como ele via que o conhecimento ele está todo integrado. Então, o embrião dessas ideias filosóficas dele aparece lá nas experiências dele como educador. E tem que lembrar que o Whitehead, quando escreve isso, ele não está mais atuando como matemático, tá? Ele já tinha se aposentado de Cambridge e ele estava atuando como professor na faculdade da Universidade de Londres, que era uma universidade multidisciplinar, e ele estava lá como filósofo da ciência, que é onde ele começa a atuar com filosofia. Ele trabalha com filosofia da ciência especificamente. Então, é quando ele está migrando o pensamento dele da matemática para esse campo filosófico, e a educação é o primeiro campo onde ele aplica as suas ideias filosóficas. Então, a gente está fazendo um retrocesso assim, que como o Processing Reality é uma obra de 1929, a gente está falando de uma obra de 1910, a gente andou quase 20 anos para trás. Whitehead ensaiando ser filósofo, né? E ele também está ensaiando criar conceitos, ele está ensaiando expor as ideias, porque ele sabia expor ideias do jeito matemático, e era um ótimo professor matemático, mas ele agora está ensaiando a trazer
tudo que ele viu que não dava certo na educação matemática, ele está trazendo para o questionamento da educação como um todo. Então, isso vai ajudar a gente a entender esse embrião, essa migração do Whitehead matemático, que só matemático entende, para essa entrada no Whitehead educador, que é um Whitehead intermediário, educador, filósofo da ciência, para depois ser filósofo metafísico. É uma progressão, né, da carreira dele. Então, isso aí ajuda a Perfeito. gente a... E, Lília, te perguntar aqui uma coisa, porque eu também vou Fala. ter que sair, mas Tá certo. a, Valeu, Lilian. Valeu o aí, pessoal. Tô o saindo, tá? encontro, perfeito. O encontro do Process and Reality são 2 vezes, é uma vez a cada 2 semanas, né? E o outro, of Education, vai ser uma vez por mês, né? Só uma Vai vez por substituir. Isso. A gente, como grupo de pesquisa, está aderindo à iniciativa que a Ana já tinha, Sim, sim, é vamos isso que eu quero saber. participar dela. Mas as atividades regulares Não, eu gostaria muito, eu estou perguntando aqui para conseguir depois vai ser falar importante. com ela para ter o link também, que eu estava olhando Process and Reality, mas ler sozinho é sempre tortuoso, né? Eu Então, fiz esse caminho, eu não recomendo para ler tortuoso. sozinho. Então, participar de um grupo de pesquisa pode ajudar, né, de alguma forma. Então, depois eu queria. A tua área de formação é o quê? Você está É estudando? filosofia. Você Não, eu sou formado em filosofia. já tá, É. então você já está no mestrado, né? Então, acontece que ano passado eu ia ser orientado pelo James Arias Bastos, assim, na discussão do Bergson, assim, e ele era um amigo do meu orientador, né? Só que ele acabou falecendo Hum. início desse ano. Olha, tem dois E caras bons, tem um cara na UERJ que ele orienta Whitehead, ele dialogou com é? ele dialogou com Simondon, tá? Sim, sim. Eu sei que é, mas ele foi orientado, ou é o professor? Não, Acho ele que o é professor professor, era não, ele é professor na UERJ, a tese dele era sobre sobre Simondon, Whitehead, que Simondon. eu li também parte. Então, exatamente. E ele é professor lá na na UERJ. Eu Então, não sabia que ele. a- Qual o nome dele? Eu vou a- ver aqui, eu tenho até essa. Eu tenho e o outro essa cara, tese. que até tangencia bastante o Whitehead, acabou de sair do nosso grupo, que é o Jean-Pierre Caron. O JP, ele é da Sim. filosofia do IFIX, na UFRJ, e não é ignorante em Whitehead, não. Então, se você construir projetos para pesquisar Whitehead, esses dois caras podem te ajudar no Rio. É, então, é difícil, né, galera? Sim. Por exemplo, são esses dois professores aí que eu conheço que tem algum diálogo com o White, né? Então, a minha ideia, tipo, antes eu ia falar do Bergson, né? Mas só que agora a minha ideia também é tentar Deleuze, né? E falar da trilogia do acontecimento, né? Que aí é onde o Deleuze fala com Leibniz, né? Ele articula os estoicos com... Que eu gosto muito dos estoicos, né? Ele articula os estoicos com White. E acho que esse caminho seria maneiro porque tem muita gente aí disposta a orientar Deleuze e White aparece na obra de Deleuze, mas pouca gente comenta, né, da influência do White. Em termos de orientação, né, até o Ilan tocou nesse ponto na minha tese, mas ele falou que o Whitehead não era original, ele copiou os conceitos do Leibniz. Mas aí, como o Ilan não leu todo o Whitehead como eu li, Não, aí é complicado, né, dizer que aí eu copiou. falei assim, mas lá na última obra do Whitehead, que foi quando ele fez uma coletânea de um monte de ensaios avulsos que não estava publicado em lugar nenhum, e ele faz até uma autobiografia, ele fala que ele não leu Leibniz para poder escrever as coisas que ele escreveu. Sim, Depois é que ele foi ver que tinha coincidência. Mas ele falou assim, eu não tenho bagagem mental para entender o Leibniz. Ele fala que muito entender o complicado. Leibniz devia ser uma ciência à parte. Entender a mente Mas eu acho que o que tem a ver é a questão das proposições, né? pode ser. Aí, e aí os dois eram matemáticos E, brilhantes, assim, aí tem. Mas e, aí eu tava indo, mas é bom saber, eu vou pesquisar mais, porque eu até considerei já tentar fazer um projeto de pesquisa sobre o conceito de bifurcação da natureza, assim, trabalhar ele exaustivamente na obra, assim. uhum. Mas só que realmente é pouca gente. Eu até cheguei a te mandar uma mensagem, são poucas pessoas que estudam, né? Aqui no Rio, pelo menos. White estão dispostos a E orientar ainda uma continua tese. sendo. Se não sair daqui do nosso grupo de pesquisa mais pesquisadores imersos no Whitehead, a gente vai continuar com essa sequidão de espírito, porque o pessoal, É, o pessoal saiu, não passou para o Whitehead, já caiu no Latour, já caiu no Deleuze. sim, isso, E isso aí o acaba. pessoal lê muito Latour e Deleuze, sabe que ele tangente, mas nem tem noção. Mas nem eles tinham tanto.
Exatamente. E ele, Nem para eles tinham o Whitehead como exatamente. figurino. Então é por aí, tá bom? Então, gente, Tá até bom, a é isso. próxima, nos encontramos aí. Eu, Ana, nas reuniões do Processing Reality, eu vou tentar estar presente, mas eu não sei se eu consigo dar conta de acompanhar todas, tá? Tá Não, certo. tranquilo, também não precisa. Se não der para ler antes, tudo bem também, é só chegar e ouvir. Beijo, tchau. Perfeito. Tchau, gente. Tchau, Valeu, pessoal. tchau. Obrigado. Foi muito bom. Valeu. Valeu.